A Samantha começou a documentar as falsas alegações de Susan em uma série de capturas de tela e mensagens diretas. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, com esse caso que está explodindo nos Estados Unidos. É uma bomba e chamou a atenção da mídia americana e internacional também. Vocês já vão ver com detalhes tudo o que aconteceu. Nesse momento eu gostaria já de agradecer a Sara Beatriz, que fez uma contribuição pelo Pix aqui para o canal. Eu fico muito feliz com a gentileza, com o pensamento aqui, eu fico contente e eu desejo que você possa ser retribuída e também possa ver os frutos na sua vida florescerem por conta das sementes que você tem plantado aqui. Lembrando que se você quiser conferir outras atrações, você pode fazer um tour lá pela página inicial, onde tudo está dividido em categorias, sessões, playlists super organizadas. Aqui nós temos biografias completas de celebridades, histórias, casos criminais. Você pode achar tudo sem o menor problema lá na página inicial. Nós vamos começar esse caso agora. No outono de 2020, no mês de outubro, uma postagem anunciando que Susan Mitchell havia falecido apareceu em sua página do Facebook, onde ela frequentemente descrevia suas lutas com a saúde mental e reclamava do tratamento inadequado que recebia das mãos dos outros escritores. A postagem, aparentemente escrita por sua filha, levou muitos a supor que ela havia tirado a própria vida. Isso enviou fãs e escritores a uma espiral de tristeza e introspecção, imaginando como a sua irmandade havia se tornado tão venenosa. Mas a Susan não estava falecida. No começo de janeiro de 2023, para o choque de sua comunidade online, a Susan voltou à sua página composta por 700 seguidores para dizer que estava de volta, e agora em um bom lugar, e pronta para voltar a escrever em seu próprio nome. E ela concluiu brincando que comece a diversão. Outros escritores, vendo isso, não estavam com disposição para tal diversão. Eles descreveram sentimentos profundos de traição e eles estão pedindo que ela seja processada por fraude, alegando que Susan forjou seu próprio fim para vender livros e solicitar doações em dinheiro. Eles a denunciaram à unidade de crimes cibernéticos do FBI e ao xerife local, e juraram evitá-la e o seu trabalho também. Alguns até questionaram se Susan existe na vida real. Mas Susan Mitchell existe. Em uma série de entrevistas, ela disse que a comunidade online se tornou um lugar traiçoeiro para uma pessoa em seu estado mental. Enquanto ela lutava para administrar um novo diagnóstico de transtorno bipolar, ela disse: "Eu acho que é uma confusão muito perigosa, especialmente se você tem uma doença mental. Eu fazia o login e entrava em algum lugar, em algum momento do dia, e os meus dois mundos colidiam, e era difícil diferenciar entre o mundo dos livros e o mundo real. Era como se eles fossem um sanduíche juntos." Quando a Susan foi apresentada ao mundo dos livros, ela ficava sozinha em casa por longos períodos, enquanto seu marido, um motorista de caminhão de longa distância, atravessava o país. Então a Susan lia romances, e às vezes lia mais de um por dia. Ela sempre foi uma leitora, apesar de ter abandonado a escola na 9ª série para se casar. A comunidade de romance online foi uma revelação para ela, como uma fuga, um tempo limite, uma ruptura com a realidade cotidiana. Com o tempo, porém, a comunidade começou a parecer mais uma areia movediça. Nos 3 anos seguintes, a Susan publicou 14 romances e manteve uma presença quase que constante na mídia social. Ela também foi diagnosticada com transtorno bipolar, uma doença caracterizada por períodos de atividade maníaca que pode se alternar com depressão profunda. O mundo dos livros piorou seu distúrbio. Escrever muitas vezes a deixava em um estado maníaco e os conflitos nas páginas de fãs a deixavam furiosa. Ela sabia que deveria ir embora e tentou, mas a Susan disse que era um vício. Toda vez que ela tentava se desconectar definitivamente, o seu telefone emitia um sinal sonoro.
Grupos de escritores de romances podem ser lugares efervescentes e estimulantes. Há uma arte de capa sexy, existe um jargão da indústria mal-humorado, como Ria, que é felizes para sempre, Duncan, que é com sentimento duvidoso, e Reverse Heron, que é uma protagonista feminina com múltiplos interesses amorosos masculinos. Na melhor das hipóteses, os grupos são uma fonte de apoio para autores independentes, que publicam seus trabalhos por conta própria e ajudam uns aos outros com capas e marketing, o que é conhecido como proxenetismo. Na pior das hipóteses, eles podem ser epicentros de drama ininterrupto. A página de fãs da Susan, o The Ward, uma referência humorística a um hospital psiquiátrico, foi nessa direção. A Susan reclamou amargamente dos colegas que, segundo ela, ajudou, mas não a ajudaram em troca. E ela ameaçou deixar aquele universo. Ela chegou a fazer uma postagem em setembro de 2020 dizendo: todos os dias chegava ao ponto em que eu preferia estar sem vida a lidar com a indústria e as pessoas que juram que são amigas. Eu já tive alguns trabalhos de cachorro comendo cachorro na minha vida, mas este é de longe o mais cruel, com a menor quantia de dinheiro. Ela descreveu seu tratamento psiquiátrico e aludiu a tentativas anteriores em que tentou tirar a própria vida. Caras pessoas assustadoras na minha cabeça, eu realmente entendo que estamos fazendo sua história há mais de um ano. Acordar-me com os músculos gritando para eu levantar e terminar não me motiva. O psiquiatra dela, o Dr. Nyson Liu, confirmou, com a permissão dela, que a Susan está sob tratamento para transtorno bipolar e que lhe foram prescritos medicamentos para ansiedade, depressão e psicose. Depois disso, ele não quis comentar mais nada. Os amigos online da Susan se preocupavam com ela e alguns procuraram expressar sua preocupação, mas havia um limite para o que eles podiam fazer. Kimberly Grau, que se tornou amiga da Susan por meio do grupo de redação, disse: olha, ela estava ficando muito caótica. Parecia que todos os problemas que surgiam com ela estavam no meio e acabou com ela sendo a vítima de tudo. Ela disse que simpatizava com a frustração da Susan, pois ficou claro que talvez a Susan não pudesse ganhar dinheiro com a sua escrita. Ela falou assim: muita gente entra nesse tipo de negócio pensando que vai ganhar milhões, como Stephen King ou James Patterson, só que a realidade é que é um poço de dinheiro. Você está literalmente jogando seu dinheiro em um poço, esperando que alguém o encontre. A Kimberly saiu da indústria de romance no ano passado para vender bijuterias. O mundo dos livros da Susan é uma comunidade de escritores de romance e de literatura erótica. São histórias autopublicadas através de e-books que são vendidos por um baixo custo e brochuras impressas sob demanda, principalmente por meio da Amazon. A edição do Kindle custa, em média, R$ 2,99, embora você pode ler esses e-books gratuitamente se você assinar o Kindle Unlimited. O marido da Susan, o Troy, disse que passou a ver o mundo dos livros como um perigo para o bem-estar de sua esposa. Ele disse assim: quando ela enviava amostras de seu trabalho para outros autores, as respostas que ela recebia eram muitas vezes muito brutais. Ao escrever, ela tinha períodos de mania e psicose, e às vezes eu chegava em casa e a Susan falava como um personagem de um livro, como se fosse a pessoa que estava escrevendo. Aí ele temia que fosse muito perigoso deixá-la sozinha durante o dia, chegando em um ponto em que ele tinha percepção que quando entrava em casa, ela estava girando e girando, e o fundo estava bem ali. Ele comparou o efeito da comunidade sobre ela como um redemoinho. Isso então atingiu um clímax no outono de 2020, de acordo com o casal e com a filha deles de 22 anos. Ambos escreveram um episódio. Então, a partir daí, houve algumas semanas difíceis. E em agosto, alguém chamou a polícia porque temia que a Susan se machucasse. Aí, no dia 10 de setembro, o Troy estava fora, transportando um carregamento de produtos químicos. E a filha deles parou para verificar a mãe e a encontrou semi-consciente. A Susan havia tomado uma grande dose de Xanax, o suficiente para torná-la como um macarrão mole. E ela não era cognitiva ou responsiva. Então depois o Troy instruiu a filha a anunciar o falecimento da mãe online. Ele disse: eu falei
que ela havia falecido para a internet, para a Romancelândia, porque nós tínhamos que deter a Susan e ponto final. Ela não poderia parar por conta própria e até hoje eu assumo 100% da culpa dos elogios, como você quiser chamar. A postagem então publicada dizia que a Susan havia falecido 2 dias antes e começou assim: a autora Susan Mitchell deixou este mundo para trás na noite de terça-feira, para coisas maiores e melhores. Por favor, deixe-nos em paz. Não temos nenhum desejo nesta indústria confusa. Aí uma postagem de acompanhamento apareceu no dia 23 de outubro. Desculpe, pensei que todos nessa página sabiam que a minha mãe faleceu. Pessoas sem vida não postam nas redes sociais. O impacto do falecimento da Susan espalhou pelas páginas dos fãs. A Susan era bem conhecida na comunidade e frequentemente procurava novos autores, oferecendo-se como voluntária para fornecer a arte de capa ou ajudar com o marketing. Say Mary Johnson, de 38 anos, que é autora do livro Brasas do Êxtase, escreveu na época: Susan, eu nunca vou esquecer o quão gentil você foi comigo. Eu só queria que você soubesse que eu teria falado com você durante a noite. Eu teria te defendido contra seus valentões. Farei tudo o que puder para fazer a diferença para que seu fim não seja em vão. Sai, que mora em Oregon, ficou tão chateada que entrou em contato com a filha da Susan e se ofereceu para editar o último livro da mãe de graça como um tributo. E os romances da Susan são livros com imagens e capas e títulos genéricos. Os títulos são Momentos Roubados, My Crush, Segredos Obscuros. E em várias ocasiões, ao longo dos 2 anos em que se acreditava que a Susan estava enterrada, a assistente da Susan ameaçou remover os seus livros da Amazon porque não havia pessoas suficientes para comprá-los. Além disso, o estrago já estava feito. Uma pessoa da comunidade disse que isso causou um impacto muito forte, que houve muito drama antes disso acontecer, mas o evento em particular, a perda da Susan, foi um maremoto. Ninguém antes havia sido tão atacado a ponto de querer tirar a própria vida. O assunto recuou, substituído por outros dramas, até o dia 2 de janeiro deste ano, quando a Susan reapareceu em sua página de fãs com a notícia de que estava viva. A Susan não viu isso como um grande problema. Ansiosa para voltar a escrever em seu próprio nome, ela estava considerando essa mudança há cerca de 1 ano. Ela se sentou no computador e pressionou Enter antes que pudesse se convencer do contrário. Eu debati sobre como fazer isso 1 milhão de vezes e ainda não tenho certeza se é certo ou não, dizia o post. Haverá toneladas de perguntas e muitas pessoas deixando o grupo, eu acho. Mas minha família fez o que achou melhor para mim e não posso culpá-los por isso. Nas primeiras horas, a resposta foi silenciada. Mas depois, como a Susan disse, a tempestade começou. Em um dia, milhões de pessoas leram sobre ela. A postagem da Susan foi amplamente compartilhada por Samantha Cole, uma escritora de romances dos subúrbios da cidade de Nova York, junto com um comentário fervente. Fiquei horrorizada, atordoada, lívida e senti como se tivesse levado um chute no estômago e no peito ao mesmo tempo. Mais do que tudo, Samantha disse que estava ferida. Ela passou meses em um grande medo por conta do falecimento de Susan, preocupada por não ter sido uma boa amiga. Pior ainda, nas recriminações que se seguiram, a Samantha foi acusada em uma página de fãs de intimidar a Susan, algo que ambas as mulheres disseram ser falso. A Samantha começou a documentar as falsas alegações de Susan em uma série de capturas de tela e mensagens diretas. Ela forneceu esses prints mostrando que a Susan havia apelado ao grupo por ajuda financeira em emergências médicas. Ela colocou o seguinte: seguem-se fotos de várias fontes. Uma é de uma angariação de fundos do ano de 2019, porque a Susan estava passando por um mês difícil, os rins dela pioraram e estavam prestes a desligar, e a primeira opção dela era diálise,
e ela não estava elegível para estar numa lista de transplantes de rim, pois também tinha lúpus, e aí foi lhe dada uma oportunidade para uma cirurgia experimental, o seu seguro não ia aprovar e os seus copagadores para os especialistas custavam muito. Não foi só dinheiro arrecadado, como a Susan chegou a agradecer nessa época, mas há pessoas que participaram de outra campanha de arrecadação de fundos realizada por ela. Ela disse assim também: a Susan tem sido uma abelhinha ocupada e tem apagado eventos e publicações o mais rápido possível antes de serem capturados, mas parece que ela perdeu alguns. Há uma captura de ecrã sobre uma angariação de fundos para a cirurgia do marido dela e para remover uma massa na cabeça dele, e que eles precisavam de um adiantamento para poder pagar. Como você verá, essa cirurgia nunca foi necessária e nem aconteceu. Ela ainda observou que a Susan voltou à página de fãs com uma nova identidade, efetivamente espionando os seus próprios enlutados. A identidade que a Susan criou para ficar visitando a página era de TN Steel. E a Samantha acrescentou, falando: foi importante para mim porque as pessoas que sofreram com o falecimento dela por tanto tempo tinham o direito de saber que tudo era uma farsa. E foi isso que me levou a fazer isso, minha raiva e o ressentimento de traição. E eu precisava de uma maneira de desabafar. Outros autores que estão zangados dizem que conhecem muitas pessoas que lutam com doenças mentais e que é desprezível falsificar um falecimento por qualquer motivo. A Mary Johnson disse que estava extremamente iluminada com a revelação da volta da Susan e ela apresentou um relatório sobre o incidente a uma unidade de crimes cibernéticos do FBI. E ela disse: não parece que a Susan está se desculpando. Ela está tentando lançar culpa às pessoas e tentando fazê-las aceitar que ela tinha uma doença mental. Como o escândalo chamou a atenção dos principais meios de comunicação para a indústria do romance, muitas de suas figuras importantes deram um suspiro cansado. Clary Brad, a presidente do Escritores de Romance da América, disse: eu não acho que isso vai ajudar a persona da indústria do romance de ser um bando de mulheres excessivamente emocionais. A Susan assistiu de Benton, a pequena cidade onde ela mora, no sopé dos Montes Apalaches, no sudeste do Tennessee, enquanto a reação online chegava às manchetes, na Grécia, na Grã-Bretanha e na França. Repórteres de vários países mandaram mensagens em seus DMs, o que a deixou estressada. Isso significava, entre outras coisas, que seus vizinhos da vida real poderiam ler seus romances que se enquadram na extremidade mais ousada do espectro do gênero. Por anos, a Susan separou cuidadosamente suas duas identidades, a escritora de romances e a pessoa caseira. Mas agora elas estavam se unindo. Então, no final da manhã de segunda-feira do dia 9, 2 policiais dirigiram por uma estrada de cascalho para uma casa móvel para interrogar a Susan, a dona de casa de 47 anos. Ela já os esperava. Depois disso, ela não teve mais notícias da polícia e parece confiante de que não enfrentará acusações, dizendo que a família não recebeu doações substanciais após o anúncio de seu falecimento. E ela ofereceu aos detetives acesso às suas contas bancárias para provar isso. E ela disse que sente remorso pelos fãs que lamentaram sua perda. E ela falou: sinto muito pelo luto, mas do ponto de vista legal eu não fiz nada de errado. Moralmente posso ter feito algo errado, mas legalmente não há nada de errado. A Susan estava à rabeira de um mundo literário antes, só que agora ela foi expulsa dele. Sua página de fãs ficou em silêncio. Sua caixa de entrada está cheia de mensagens raivosas de ex-amigos. Olhando para trás em toda a história, a Susan diz que se arrepende de tudo, começando por entrar nos grupos de romance. Ela falou: não foi bom para mim. Não foi. Não foi. Eu gostaria de nunca ter conhecido a indústria do livro. Ela deixou de lado seus planos de voltar a escrever ficção por enquanto, para lidar com as preocupações mais imediatas. Parece que uma pessoa está se passando por ela nas redes sociais, fazendo comentários sobre o escândalo. E a farsa dessa Susan está circulando na internet e dizendo, como ela descreveu, Deus sabe o que. Aí o marido, Troy, falou o seguinte: é isso que tem de engraçado. Você pode ser quem quiser na internet. Uma coisa que eu acho válido comentar aqui é sobre a toxicidade dessas comunidades. Eu
Acredito sim que a experiência da Susan com a comunidade pode ter sido muito negativa, porque eu já vi coisas assim. Eu acho que, por exemplo, uma experiência mais assim, particular que eu já tive com uma comunidade muito tempo atrás e realmente era tóxico, 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 que até hoje eu não consigo. São poucas coisas positivas que eu lembro dali. Mas eu vou dar um exemplo mais evidente. O LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn é uma plataforma, para quem não conhece, mais profissional, para postar currículos e também são a tendência, acho que a ideia ali era que houvessem mais postagens relacionadas a áreas profissionais, descobertas, avanços, uma plataforma profissional. Mas o LinkedIn, ele virou uma bagunça. Eu acompanhava muito o LinkedIn há 2 anos atrás e simplesmente chegou num ponto em que eu parei e cansei. Eu fiquei um ano sem abrir o LinkedIn e agora, uma vez ou outra, uma vez por mês no máximo, eu lembro de dar uma olhada por lá, porque o LinkedIn ficou absurdamente tóxico. São postagens ridículas, discussões políticas intermináveis, ataques. Eu vi uma ativista, ela era uma ativista LGBT, não sei o quê, não sei quantos currículos de ativismo, e aí houve uma discussão sobre um assunto, e aí ela entrou em um dos comentários de uma pessoa. Aí ela abriu o LinkedIn dele, ela viu a profissão dele e ela respondeu bem assim: você é só um técnico em informática, enquanto eu sou PhD em não sei o quê. E ela fez assim um comentário detonando o cara pela profissão dele, que ela considera inferior a que a rainha se locomove. E o pior é que eu vi meio mundo apoiando o comentário dela. Uma coisa assim completamente absurda. E o nível de postagens ali foi decaindo, tecnicamente só pessoas adultas, que não é brincadeira. Chegou num ponto que eu ficava assim, sabe, você vê discussões ali, você fica triste com os ataques, com as ofensas. Eu lembro que uma vez eu vi, teve um indivíduo, ele fez uma postagem, e ele é um senhor, pelo que eu percebi, ele tinha uns 60 anos. Mas ele tem o olho claro, o olho azul, ele é loiro, e ele falou que ele passou muitas dificuldades em relação a alguns trabalhos por onde ele passou, pelo fato dele ser loiro de olho azul. Ele deu ali as explicações dele, ele explicou o que aconteceu e fez todo sentido. Eu acredito plenamente no relato dele. Vocês não têm noção das respostas que ele recebeu ali nos comentários. As pessoas o atacaram, o difamaram, minimizaram completamente o relato dele, que eu fiquei impressionado com a ausência total de empatia. Como ele não se encaixava com o estereótipo de vítima, que parece que metade ali daquele grupo considera que deve ser, simplesmente passaram como um trator por cima dele, desconsiderando totalmente o que ele havia contado. Fora as outras coisas que eu vi ali que não vale a pena contar aqui. O que significa que, infelizmente, coisas assim acontecem na maior parte dessas comunidades. As pessoas simplesmente perdem o controle. Em um campo literário, eu consigo imaginar como isso acontece, porque eu já vi algo assim, de forma bem próxima. E principalmente porque você já está em uma situação onde há muita frustração, principalmente porque nós estamos falando de um grupo de pessoas, desse grupo, que estão sonhando que algum dia serão reconhecidas pelo seu trabalho. E aí há muitas perguntas sobre o que a Susan fez. A noção de que ela poderia lucrar fingindo seu próprio falecimento para vender e-books de $3 para um pequeno público é ridículo? Talvez não. Muitos artistas ficaram famosos justamente depois que perderam a vida. E, aliás, venderam milhões. A parte triste é que esses artistas não estão mais aqui para ver o fruto, muitas vezes suado, de seu trabalho. E a tentativa da Susan de driblar o falecimento para fazer sucesso é até impressionante. Só que talvez a definição de sucesso da Susan seja modesta o suficiente para se ver satisfeita por um momento nas vendas de um punhado de cópias. Segundo as mensagens diretas que a Susan recentemente havia enviado para Samantha, isso indicou que as vendas do seu livro foram 0 depois do seu falso fim. Mas mesmo que a sua jogada tivesse impulsionado as suas vendas, a Susan não estaria em posição de lucrar muito com isso.
a menos que fossem milhões e milhões e milhões, porque um autor falecido não pode publicar novos títulos. No geral, a Susan causou dor genuína às pessoas que se importavam com ela, já que, obviamente, o grupo ficou cambaleando após o falso, terrível incidente, mas tentar retornar ao grupo 2 anos depois, como se o falso fim não fosse grande coisa, é uma jogada ainda mais absurda. O que indica que a Susan ou é uma viciada em drama, ou é uma egoísta. A grande maioria dos livros é autopublicada. Para Susan, a escolha de seguir esse caminho pode ter sido a única. Mas o seu uso criativo de letras maiúsculas e a pontuação a tornaria uma perspectiva improvável para a grande editora Knopf. Mas há muitos talentosos autores que analisaram um longo histórico complicado da indústria e concluíram que a autopublicação era também a única saída aberta para eles. Muitas pessoas têm argumentado que qualquer publicidade é uma boa publicidade. No entanto, eu não tenho certeza se as pessoas que inventaram esse ditado previram casos como esse, quando essa expressão foi encunhada pela primeira vez. Porque esse evento é algo que, aparentemente, só acontece na ficção. Eu não tenho ideia do que a Susan estava pensando quando levou essa farsa adiante. E eu tenho certeza que as pessoas têm muitas perguntas. E a Susan aludiu problemas de saúde mental que, obviamente, devem ser levados a sério. Só que isso ainda não desculparia o uso de sua mentirosa tragédia para tentar vender livros. E há também uma questão de fraude real, já que seus parentes supostamente arrecadaram dinheiro para seu funeral. Se foi o drama tóxico que afastou a Susan, por que ela não ficou relaxando sobre a identidade falsa que ela criou de forma definitiva? Por que convidar ainda mais insultos e denúncias revelando a sua própria mentira? Bom, talvez haja uma resposta para isso, já que a Susan mandou uma mensagem para Samantha dizendo: "Eu simplesmente quero a minha vida de volta". Só que nesse ponto não resta mais nada na vida da Susan, pelo menos no Facebook, a não ser o drama. E o drama, ao que parece, é o que vai ser mais difícil de acabar. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe, dá o seu like, confira as outras atrações aqui do Gustavo Report. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, É o Perfeito Estranho, ele já está disponível lá no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você vai conseguir imaginar, escrito em formato roteiro, ele é super fluido. O livro vai autografado se você quiser, com um pôster exclusivo e marcadores também. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Você pode me seguir pelo Instagram, se você tiver, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho, meus amigos, um grupo no Telegram, onde ocorrem votações, bastidores, áudios, muita coisa exclusiva que desenvolve e se desenrola apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Essa modelo britânica do OnlyFans afirma que estar no site arruinou sua vida amorosa, pois os homens presumem que ela é fácil. Vanelli Fox disse: "Eu adoro o que eu faço, mas o sucesso tem um preço, que custou seus relacionamentos." A jovem de 28 anos fatura $200 mil por mês, com nudes. Mas e os artistas que dependem das agências? O que está acontecendo por trás das cenas? Como uma empresa está sendo desmascarada por produzir nudes com Photoshop? Hoje, você vai ver detalhes e testemunhos inacreditáveis do lado oculto dos nudes.